punição diminui o comportamento, a gente também usa muito de punição para tentar controlar os outros. Então é por isso que a gente pega no pé do cônjuge, querendo que ele entenda que aquilo que ele fez está errado, e se ele entendeu mesmo, porque não dá para ser assim, e a gente pega no pé e a gente até pune mesmo de algumas formas, do tipo, também hoje você não vai chegar perto de mim, não vai ter nada mais tarde. O que é essa punição? É justamente uma tentativa de controlar o comportamento do outro. Acontece que punição não é uma forma legal de controlar o comportamento de ninguém, nem o dos outros, nem o nosso próprio. Porque a punição, ela é um evento aversivo. A gente quer fugir dele, mas de forma alguma aquilo ensinou a gente realmente a mudar algum comportamento. A punição, na verdade, ela ensina a gente a mentir, a esconder, a fazer escondido. Pensem numa criança. Se ela sabe que vai apanhar se você quebrou um copo, o que vai acontecer? Ela não aprendeu a ter mais habilidade para não quebrar o copo. Ela vai tentar esconder e não contar que ela quebrou o copo. Se você pune uma criança, se ela comer doce antes do almoço, e ela está com vontade de comer doce antes do almoço, ela dá um jeitinho de comer escondido. Então, a punição, ela não ensina nada. Isso é uma coisa, é um mito, de certa forma, mas é muito permeado na nossa sociedade, né? Culturalmente, a gente acredita muito nisso, por isso que as prisões são no modelo que são, e a gente quer realmente que as pessoas que fizeram algo errado sofram, né? Tanto por raiva, porque na emoção raiva a gente tem o desejo de vingança, quanto por acreditar que só sofrendo é que as pessoas vão melhorar, quando na prática é exatamente o oposto. Então, esse tema, né, do controle do comportamento, behaviorismo, esse controle por reforço e punição, na verdade foi a minha formação original, né? E quando eu tive minha filha mais velha, era esse o conhecimento que eu tinha. Não só, aqui no Brasil isso é muito ensinado também para educação de filhos, aquela Super Nanny que tem na TV, não sei se vocês já viram, ela ensina bem esses conceitos comportamentais, de reforço e punição. Então, de elogio quando a criança fez alguma coisa certa, de colocar de castigo 1 minuto por ano de idade, tudo isso. E era a noção que eu tinha quando eu tive minha filha mais velha, que já está com 12 para 13 anos. E na época, quando eu tentei aplicar essas coisas, eu vi que algo estava muito errado. Eu não concordei com o resultado. Eu vi que realmente deixar de castigo, por mais que eu tivesse lido que castigo era só esporadicamente, ainda assim tinha aquela ideia, mas precisa colocar de castigo de vez em quando, ela precisa entender que aquilo está errado. E na verdade o que eu percebi é que dá uma quebrada na sua relação com a pessoa fica muito desnorteada, fica desamparada, ela se sente mal com ela mesma. Se a pessoa tem uma noção de dignidade, se ela se vê a si mesma como uma boa pessoa, ela quer colaborar e ela quer fazer boas coisas. E de repente você pôr uma criança que tem se comportado bem e no dia que ela se comporta mal, você coloca ela de castigo, aquilo machuca, macula a identidade dela. Então aquilo é devastador, na verdade. E é muito ruim com a pessoa que puniu também. Porque a criança punida sente muita raiva, não só a criança, a gente pode falar genericamente. Já atendi pacientes na época do SUS que eram ou tinham sido criminosos e eles tinham uma raiva fenomenal de policiais que tinham batido neles, alguma coisa assim. E os policiais acreditam que estão fazendo certo, porque ao dar uma surra, eles acreditam que estão ensinando a pessoa de alguma forma a sair daquela vida. Mas a única coisa que estão ensinando, na verdade, é a pessoa ter mais raiva e ficar mais dividido, nós e eles. E eles, nós, somos todas essas pessoas que eles morrem de raiva e têm menos vontade ainda de preservar de alguma forma. Então, punição é algo que fomenta comportamentos agressivos, mesmo em crianças. Você vê a criança muito revoltada com a pessoa que pôs de castigo. Se tiver punição física, pior ainda, né? E tem muitas linhas de educação de crianças que ensinam um sistema que, na verdade, é medir forças.
Então, eu ser mais forte que a criança, ela sai do castigo, eu boto de volta, ela derruba, chuta coisas lá no lugar que está de castigo, então eu coloco num lugar que não vai ter nada para ela fazer e vou fazendo até ela desistir, para mostrar quem é mais forte. Você pode fazer isso enquanto ela é pequenininha e é extremamente desgastante e não recomendo para ninguém viver algo desse tipo e acredito que é algo que não tem um preço absolutamente positivo, porque você vai ter um efeito de quebra do vínculo e de não ensinar absolutamente nada, porque quando você pune, você deixa a pessoa com o alerta ligado para não ser punido de novo. Ela não está no momento propício a aprender alguma coisa, pelo contrário, a gente está propício a aprender alguma coisa, a gente sabe que não vai ser punido. Teve uma aula que eu contei para vocês de uma experiência na escola que eu tive quando eu tinha uns 10, agora não lembro, 10, 12 anos, com levar ovos para jogar no aniversariante. Não contei para vocês? Então, assim, quando eu tinha uns 10, não lembro exatamente a idade, acho que 10 anos, era moda na época levar ovos para atacar no aniversariante. Vocês passaram por isso? E aí, chegou o dia do aniversário de um amiguinho lá e eu toda faceira, feliz da vida, levei ovos. Na minha cabeça era uma brincadeira, normal. E aí, ele não gostou e a professora foi super legal, porque ela não pegou culpados e foi punir ninguém. Ela só teve uma conversa com a turma. E aquela certeza de não ser punida, de falar de um jeito bem acolhedor, que ela entendia, que não ia ter nada ruim acontecendo, dava espaço para que a gente ouvisse. E aí ela falou que no aniversário a pessoa quer se sentir querida, então a gente tem que fazer alguma brincadeira que a pessoa goste. E aquilo, assim, eu lembro da sensação daquilo tá abrindo o mundo, assim, pra mim. Nossa, não tinha pensado nisso. Anos mais tarde aconteceu uma coisa parecida. Eu tava numa escola que eles compraram várias carteiras. Tô me sentindo, qual é o nome? A Vândala. Eles compraram várias carteiras de madeira. E aí, na época também, sem consciência nenhuma, eu escrevi um poema em inglês de canetinha no tampo de uma carteira dessas. E depois, uma professora também comentou, a gente sabe quem foi, mas a gente não vai falar nada. E aí, de novo, tirou a punição da história. Mas, olha só, né? Poxa, cadeiras novinhas, não tem como limpar, tava tão bonito. De novo, eu tive a mesma sensação de abrir o mundo. Nossa, não tinha parado para pensar que era um negócio de alguém, que era bonito sem aquilo. Então, isso acontece muito com todo mundo. A criança, ela nasce sem essa noção de certo e errado, do impacto que vai ter nas outras pessoas. Ela tem lá as emoções, ela tem vontades e vai fazendo. Então, se não tiver alguém que fale, quando você pega no animalzinho desse jeito, o coraçãozinho dele dispara, ele tá com medo de você. A pessoa não tem essa abertura para ver. Então, tem criança que sai perseguindo galinha e as galinhas quase infartam, coitadas. Mas elas não têm um adulto que fale alguma coisa. Muitas vezes o adulto, acredito, é o mais frequente, que educar e falar, para com isso, menino, você vai só ver. Vem cá, depois você vai ver o que vai acontecer com você. E a criança foge, mas ela não faz a menor ideia, não passou ninguém, não teve esse momento de alguém abrir a cabeça dela, que o animal está super assustado, que pode até morrer daquilo. Imagina o estresse de alguém desse tamanhão correndo atrás dela, que dá a impressão que a vida dela realmente está em perigo. Para ele é uma brincadeira, mas para galinha não é. Então, se você tem crianças num ambiente em que os pais têm valores morais e os pais frequentemente fazem comentários desse tipo, tá vendo TV e fala, nossa, coitada da menina, olha o que fizeram com ela, sabe, ver uma cena dessa da carteira, não com o objetivo de ficar educando, nossa, eu preciso falar isso para eu estar educando meu filho, não é assim. Se a gente tem opiniões sobre o mundo e nós somos pessoas corretas, naturalmente a gente vai soltar comentários desse tipo. Tadinho do porteiro, ninguém deu oi pra ele, né? A gente está se colocando no lugar da outra pessoa o tempo todo. E a criança, ela vai se tornando extremamente empática. Aí você pega uma criança dessas e quer punir quando ela faz alguma coisa errada, você acaba com ela. A criança, na verdade, ela quer ser legal. Ela, entendendo os outros, ela vira uma defensora, ela entendendo essas situações. Elas comentam alguma coisa, elas ficam impressionadas se alguém fizer maldade para alguém, elas defendem.
Então, a gente tem que considerar que no dia a dia, as coisas que acontecem, do tipo a criança pegar o doce escondido, em vez de querer punir isso, é justamente o contrário. Eu preciso pensar, bom, se ela pegou escondido é porque ela está achando que vai ser recriminada. É algo que ela quer, mas a partir do momento que eu ameacei, ou que na cabeça dela alguém vai achar ruim, por isso que ela não está me contando. Então, quanto mais a gente quer que as crianças tenham abertura para contar as coisas pra gente, e procurar a gente, inclusive, para pedir ajuda se alguma coisa estiver errada, a gente precisa evitar a punição. Na verdade, o que eu recomendo é um ambiente sem punição. Não sei se para você já está claro que pelo exemplo, pelas conversas, dá para orientar a criança, porque às vezes quando eu falo isso as pessoas ficam horrorizadas, achando que então vai ser tudo ao vento e a criança faz o que quiser, destrói o mundo. Não é nada disso. Você vai criando esses valores morais totalmente de outra forma. E realmente não precisa de punição, porque se a criança não fez aquilo, é considerar que ela não sabe aquilo e que a gente precisa orientar. E que se mesmo orientando ela ainda assim quiser fazer, aí é questão de manejo emocional. De estar querendo muito uma coisa que não pode, que não é possível naquele momento. Aí você não ajuda uma criança a manejar a emoção dela colocando ela de castigo. Você ajuda ela dando outros recursos. Do tipo, você vê uma criança batendo na outra. Então, ela estava brincando, uma criança veio e arrancou o brinquedo dela. Aí ela foi e bateu na criança que arrancou o brinquedo dela. Aí, como ela bateu, você quer colocar de castigo. Mas, por que ela bateu? Porque ela estava com raiva, porque tiraram o brinquedo dela. Se você colocar de castigo, ela fica com mais raiva ainda. De você, que colocou de castigo e não entende ela, e da criança que foi responsável por tudo isso na cabeça dela. Então, o primeiro momento que você desviar o olhar, ela vai lá e ainda belisca a criança que ela tinha batido. Você não resolveu nada. Qual que é uma outra forma de resolver isso? Você chegar para a criança e falar, eu sei, você bateu nele porque você ficou com raiva, né? Porque ele tirou o seu brinquedo. Mas aqui, ó, o seu brinquedo aqui, tá tudo bem. Ó, tem esse outro para você brincar. Ó, eu vou dar um jeitinho, vou pegar aquilo de volta para você, vou deixar um outro. Não importa a solução, mas você mostrar que você tá do lado da criança para achar uma solução. Que não é assim, arrancou seu brinquedo, tudo bem. A gente tem raiva por motivo. Realmente dá uma sensação de injustiça alguém arrancar da nossa mão. Adultos também não gostariam disso. Então, a gente não tem que desculpar tudo que o outro fez. Mas também ensinar para a criança, mas não pode bater. A gente conversa, a gente dá um jeitinho, pede ajuda. Então, você diminuindo essa sensação de injustiça na cabeça da criança, aumenta muito nela a vontade de colaborar. Eu até vivi uma situação dessas. Quando meu filho tinha 1 aninho, ele realmente pegou a bola de alguém no parquinho, de um menino de 4 anos no parquinho. E aí esse menininho de 4 anos ficou com raiva, empurrou meu filho. Aí meu filho caiu na areia, eu vi que estava tudo bem com meu filho e fui atrás do menino mais velho. O menino mais velho deve ter pensado, lascou, né? A mãe do menino tá vindo atrás de mim. E eu já tinha visto a mãe do menininho de 4 anos gritando com ele ali no parquinho. Então eu sabia que era um menino que estava num ambiente de ouvir gritos, de ser punido e que estava com raiva do mundo. Então, absolutamente não era esse caminho. Então eu fui perto dele e falei, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Abaixei na altura dele e falei, você ficou com raiva. É que ele tirou sua bola, isso dá raiva mesmo. Mas olha, ele é pequenininho, ele não sabe, ele não entende, né? Falei alguma coisa assim. E aí no dia seguinte, eu vi esse menino fazendo carinho na cabeça do meu filho. Então, assim, a gente tem que considerar realmente que as crianças são naturalmente boas e que se elas não estão conseguindo se comportar é porque elas estão com uma dificuldade de manejo emocional. Então, a gente não fica tentando usar esse negócio de reforço e punição para controlar o comportamento da criança. Por mais que a gente possa usar para nós mesmos essa questão de vamos comemorar uma coisa que a gente conseguiu fazer, vamos partir a tarefa em pedaços menores. Para a criança você pode ensinar esses recursos também, mas não ficar usando de coisas mecânicas, do tipo, deixa eu elogiar que ela pôs a louça na pia porque eu quero que ela ponha mais a louça na pia. Isso é uma atitude controladora, na verdade. E as crianças podem até começar a sacar isso e ficar incomodadas. Não vou fazer só porque está elogiando, eu sei que você está elogiando só por causa que você quer que eu faça isso. Então, assim, elogiem sim, elogios fazem parte, são gostosos, mas deixa ser espontâneo. Não usem essas coisas como uma ferramenta de manipulação para as pessoas.